eu quero chamar a atenção de vocês aqui para algo muito especial. Meus amados, dá uma olhada aqui. Então, olha, Apocalipse 19:11, Apocalipse 11:19 e esta escritura, meus amados. Esta escritura, dá uma olhada aqui. E depois disto, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E o que acontece? Quem que saiu de lá? Ai, meu Deus do céu. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. Para onde que eles estavam indo, saindo do céu? Para onde que eles estavam indo, meus amados? Depois dos 3 anos e meio, para onde que vão esses 7 mensageiros? Esses 7 anjos? Ah, vamos pegar literal o que está escrito aqui, ó. E depois disso, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu e os 7 anjos que tinham as 7 pragas, então quer dizer que eles estão vindo com pragas primeiro. Tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais, a águia, né? Só pode ser, deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Eles estão saindo de lá. Apocalipse 19 se abre e há um grupo vindo. É a mesma cena, meus amados. Aqui está dizendo para nós, 7 anjos vindo da glória com 7 pragas. Onde é que vocês estão indo com essas pragas? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu acho um negócio para vocês aqui. Tomara que minha esposa colocou aqui. Colocou. Deus abençoe minha esposa, que está me assistindo. Eu coloquei para vocês. Você sabia que todas as nações, todos os países das quais saíram os mensageiros estão na terra ainda hoje? É as mesmas nações. É as mesmas ruas que eles pisaram. Mesmo país, assim como o nosso profeta. Mesmo país que ele pisou, ele vai pisar. Quando ele voltar aqui, o que vai acontecer? Ai, meu Deus. Eu fiz isso aqui de propósito. Dá uma olhada aqui. Paulo. Onde é que Paulo andou? Que foi o mensageiro para os gentios. Roma. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Irineu. Onde é que Irineu nasceu? Turquia. Onde é que Martim nasceu? Hungria. Onde é que Columba nasceu? Irlanda. Onde é que Lutero nasceu? Alemanha. Onde é que John Wesley nasceu? Inglaterra. Onde é que William Branham nasceu? Estados Unidos da América. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Eu queria falar um pouquinho mais aberto, mas deixa o resto para você pegar aí. Pega aí, viu? Não deixa escapar, não. Deixa escapar, não. Agora, eu vou fazer um comentário. E eu preciso fazer esse comentário. Vocês que acompanharam aqui, principalmente um culto que nós fizemos aqui no domingo, falando da taça do 7º anjo, nós temos uma escritura em Apocalipse 11, verso 15, ou verso 14, verso 15, que assim que termina os 3 anos e meio, que a noiva está voltando para a terra, algo evidente acontece na terra, um terremoto. Está escrito lá, não precisa interpretação, está escrito que quando a noiva volta e aparece aqui, quando os santos começam a... Ai, meu Deus, tem um terremoto. Existe essa escritura, está lá, está escrito lá. E que quando eles começaram a aparecer, realmente um terremoto denotou a aparição desses santos. Eles começaram a aparecer. Era o retorno deles na terra. E lá foi apenas uma prévia do que vai acontecer lá. Porque não existe, e é isso que eu queria falar para vocês. Não existe, irmãos, promessa que os santos vão ser vistos aqui na segunda vinda na terra. Não, eles vão ficar no céu mais 3 anos e meio. Eles só vêm para chamar os que estão vivos. Não é hora ainda deles aparecerem na terra. Não é hora ainda dessas coisas acontecerem que nós estamos lendo aqui. Não é hora ainda. Tem que cumprir 3 anos e meio. A taça tem que ser cheia. A imagem da besta tem que ser erigida. Ela tem que estar em funcionamento. A marca tanta coisa tem que acontecer para depois vir a penalidade. Tem muita gente que quer penalizar antes de cometer ofensa.
Deus é justo. Não, deixa eles fazer a bobagem primeiro. Tem que haver uma perseguição sobre as virgens nécias, sobre Israel. Tem que haver a morte de Moisés e Elias ainda. Para depois vir a taça ser derramada. E pode dizer, agora é ou não é justo o que Deus vai fazer? Matar os 2 maiores santos profetas da Bíblia? Ele é ou não é justo? E quem que ele vai utilizar para executar a justiça, irmão? Jesus disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que lá, meu amigo, ninguém vai colocar o rabinho no meio das pernas, não. Não, a noiva comprada pelo sangue de Jesus, meu Deus do céu. Se eu tivesse uma voz, uma trombeta gigantesca mesmo, para berrar para o mundo inteiro. Nós temos essa escritura, que quando ela retorna, eles começam a aparecer. Eu vou dar uma olhada aqui na escritura de Mateus, como uma prévia, como um modelo para ver o que vai acontecer lá. E eu vou falar um negócio para vocês, e eu falo isso com toda a reverência, todo o respeito, todo o respeito. Todo o respeito. Deus é minha testemunha. O que eu vou dizer para vocês aqui agora, com todo o respeito. Eu nunca encontrei uma citação do profeta, e eu procurei, onde ele jamais associou qualquer terremoto prometido aqui, principalmente esse que ele revelou para nós, da costa oeste dos Estados Unidos, com a ressurreição dos santos. Nunca encontrei uma citação. Não tem. E eu tentei achar, que eu queria entender. Não existe tal citação. E eu fui pesquisando, e eu descobri que quem promulgou isto nos 4 cantos da terra foi o nosso precioso e querido irmão Green. Ele que tinha essa ideia de fazer essa associação do terremoto lá de Los Angeles com a ressurreição dos santos. Mas isso não veio da boca do profeta. Os únicos terremotos que o profeta fala é aquele de 64, e ele fez a associação com a crucificação de Jesus, que não foi quando os santos apareceram. E depois, no domingo, quando Jesus ressuscitou, aí apareceram os santos. Quando Jesus ressuscitou, aí sim apareceram os santos. Mas a Bíblia apenas denota um terremoto junto com o retorno dos santos, lá publicamente, visivelmente, depois dos 3 anos e meio. E aqui não fala nada, até porque é uma vinda secreta. Não tem nada para denotar. É uma vinda literalmente secreta. Ninguém vai ver nada. Eu vou ler para vocês aqui. Aí tem as citações onde o profeta fala. Mas eu nunca vi. E essa associação, e muitos saíram falando isso, foi do irmão Green. O irmão Green falou isso, inclusive tem um estudo muito bem elaborado. Peguei material dele, da página do irmão Green. Reverentemente, peguei muita coisa maravilhosa, inclusive escrituras que eu desconhecia a respeito do terremoto, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que eu não tinha visto. Ele traz muito apropriadamente. Mas isso foi uma aplicação que ele fez, não foi o profeta. Não é? Eu, pelo menos até hoje, não consegui encontrar, não vi. Não é? Então vamos lá. Agora, a Bíblia diz aqui em Mateus, falando do terremoto, onde eles aparecem. Dá um terremoto e eles começam a aparecer. Aqui sim eles aparecem ao público. Ao público? Ao público. Então veja, irmão, que a segunda vinda não há promessa de aparição ao público. Nós vamos ler aqui. Na segunda vinda, não há promessa nenhuma para o mundo. Não é para eles. É só para um grupo seleto. Inclusive, a aparição é com o propósito de nos chamar para ir à festa de 3 anos e meio. Para sair daqui. A voz dizia, subi cá. Subi cá. Mas é só a noiva que vai ouvir. Os demais não ficarão sabendo de nada. O profeta diz, vão continuar pregando normal, ninguém vai saber de nada. É secreto. Só que lá não. Depois de 3 anos e meio não tem nada secreto. É tudo público. Mas aquilo que fizeres em secreto, tu serás recompensado em público. Sempre é a ordem de Deus. Fazer em segredo e depois em público. Então aqui na Escritura, para nós termos algumas coisas aqui, para nós entendermos, diz assim. Falando da crucificação de Jesus. Quando ele foi crucificado, abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Então isso aqui só depois do domingo, não na sexta. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí sim. Quando ele apareceu em público, então os santos apareceram em público junto com ele. O noivo e a noiva aparecendo em público. Vamos dar uma olhada nisso. Diz aqui, ó. E de pensar que nós nos encontrando num momento, num piscar de olhos, quando o mundo não saberá o que está acontecendo, mas de repente você verá aparecer diante de ti seus amados que já se foram. Viu que ele disse ali? Quando o mundo não saberá o que está acontecendo.
Mas de repente você verá aparecer diante de ti seus amados que já se foram, que têm vindo para se unir contigo novamente. E nós seremos transformados no momento, num piscar de olhos, e seremos tomados juntos para se encontrar com o Senhor nos ares. Então se unir com Ele para estarmos lá sempre e nunca mais teremos de sair de sua presença. Muito bem, isso aqui é a segunda vinda. Ainda falta 3 anos e meio na glória. Não é aparição pública ainda. Muito bem. Mais uma aqui. Agora, a primeira coisa que vai acontecer, quando nós ressuscitarmos, aqueles que estiverem vivos continuarão reticências, a ressurreição vai acontecer primeiro, a ressurreição daqueles que dormem, haverá um tempo de despertamento. E aqueles que dormem no pó agora, não aqueles que dormem em pecado, eles continuam dormindo e vão demorar mais 1000 anos para acordarem. Mas aqueles que estiverem dormindo no pó, aqueles que estiverem dormindo no pó, acordarão primeiro. E eles irão, estes corpos corruptíveis se revestirão de incorruptibilidade na graça de rapto do Senhor. Então nós todos vamos nos ajuntar. E quando eles começarem a se ajuntar, então nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos transformados. Esses corpos mortais não verão a morte, mas apenas uma repentina... Haverá como que uma varredura que vai passar sobre nós. E você será mudado. E você vai ser rejuvenescido como Abraão. Foi de um idoso para um jovem, de uma idosa para uma jovem. O que é esta mudança repentina? E depois de um pouco de tempo, você está viajando como um pensamento. Então, ó, tem a mudança, você viaja como pensamento, e aí você vai conseguir ver aqueles que já estão ressuscitados. Ó, que hora! Então nós nos ajuntaremos com aqueles, e então seremos tomados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Está vendo a ordem que o profeta deu para nós? Então nós seremos mudados, viajaremos com pensamentos e aí vamos ver eles. Não é? Muito bonito o que ele fala aqui. Agora, lá quando Jesus veio, olha, aqui está falando do rapto, a segunda vinda, a conclusão, a segunda vinda, a transformação de corpos. Lá quando isso aconteceu, lá na ressurreição de Jesus, que ele apareceu em público. Aqui foi uma aparição pública. Dá uma olhada essa citação. Isso aqui é em público. Vamos dar uma olhada aqui para nós termos uma ideia como vai ser lá. Eu posso ver Caifás se encontrando lá dizendo: vocês sacerdotes, que barulheira é essa? Os sacerdotes diziam assim: sei não. A única coisa é que tem gente aparecendo para todo lado nessa cidade aqui. Alguns estão alegando que são os velhos santos que ressuscitaram. Bem, Caifás diz: não sei não. Aí ele diz: quem é esse casal jovem vindo ali? E é Abraão e Sara caminhando por lá conversando. E os dois vêm vindo, né, descontraído. Olha só, querida, lembra daquele lugar que a gente descia o morro lá? Me lembro. Ué, nós estamos sendo vigiados. Ele simplesmente sumia, bem parecido com o tipo de corpo que ele tinha, passava por dentro do edifício através das paredes, e eles nem sabiam como seu próprio corpo glorioso. Eles caminhavam aqui na terra, aparecendo às pessoas. Aleluia. Sim, aí estão os seus 40 dias. Muito bem. Não vou falar aqui dos 40 dias da segunda vinda. Eu estou tomando como exemplo para ver quando isso vai ser público lá. Lembra, Abraão já tinha estado em Jerusalém. Ele já tinha estado na Cidade Santa. Ele conhecia o Monte Moriá, onde ele tinha oferecido Isaac, não é? Ele conhecia toda a redondeza. Ele falou: mas olha, tá diferente isso aqui, não é? Mas é a mesma cidade. Mais uma. Não eram mais velhos lá. Estavam Abraão e Sara. Lá estavam Abraão e Sara. E eles sumiram, e eles olharam: tem alguém nos vigiando. Eles podiam desaparecer assim como ele passava através da parede. O mesmo tipo de corpo. Aleluia. Lá estavam todos os profetas e os demais caminhando por lá, dando uma olhada na cidade. Lá estavam todos os profetas e os demais caminhando por lá, dando uma olhada na cidade. Ai, meu Deus. Você lembra que Jesus disse assim: tem ouvido os clamores de Sodoma e tenho descido lá na Torre de Babel? Disse: desçamos para ver. Tenha descido. Irmão, pensa nisso que eu estou dizendo para vocês. Pense com carinho, não é?